Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Muito obrigado a você que já faz parte da nossa comunidade, você que já está conosco toda quarta-feira aqui no canal Ensino e Palestra para os nossos vídeos. Toda quarta-feira nós estreamos um vídeo novo aqui no canal, sempre falando da revista Lições Bíblicas. Na nossa revista Lições Bíblicas nós temos várias classes e nós estudamos sempre a classe adulto, onde nós temos vários temas muito importantes que pontuam cada trimestre. E no segundo trimestre de 2022, nós estamos estudando sobre os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O comentarista é o pastor Osiel Gomes e nós aqui estamos retratando cada semana um ponto do Sermão do Monte, onde Jesus Cristo ele fez com que a lei tivesse uma outra interpretação, com que as pessoas tivessem uma nova perspectiva de vida. E hoje nós vamos falar sobre a distribuição de renda, nós vamos falar sobre ricos e pobres. Nós temos um assunto muito bom para tratar no dia de hoje, para tratar aqui na nossa lição, no nosso vídeo. E eu quero convidar você para já ficar aqui conosco, eu quero convidar você para dar um like, eu quero convidar você para se inscrever no canal, eu quero convidar você para você fazer o seu comentário e principalmente prestar bastante atenção nessa aula, que com certeza vai ser muito produtiva, como tem sido todo esse trimestre. Vamos juntos então? Vamos para mais uma lição aqui no canal Ensino e Palestra. Chegamos então à lição número 10, quase terminando o nosso trimestre. Nossa segurança vem de Deus é o tema da lição de hoje. Nós temos a nossa revista Lições Bíblicas, texto áureo, nós temos Verdade Prática, nós temos leitura diária e nós temos a leitura bíblica em classe que se encontra lá no livro de Mateus. Todo o nosso tema, todo o nosso trabalho, todos os vídeos aqui, nós sempre citamos o livro de Mateus. É lá que está o Sermão do Monte, e também tem em Lucas também, mas nós vamos estudar aqui em Mateus. Sempre em Mateus nós estamos estudando aqui no nosso canal, no nosso trimestre. Mateus, capítulo 6, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículos 19 ao 27. É uma leitura muito extensa, mas fundamental. Convido você a ler na sua Bíblia, convido você a ler na sua revista, porque esse tema é muito importante e lendo o texto você fica mais ambientado com o assunto que nós estamos tratando a partir de agora. Vamos ao nosso primeiro tópico, riqueza do céu e riqueza da terra. Primeiro subtópico, uma conciliação impossível. Segundo, tesouros da terra e tesouros do céu. Terceiro, o que o cristão precisa saber sobre os bens materiais. Ricos e pobres, distribuição de renda. Uma das maiores mazelas da humanidade é a má distribuição de renda. Nós encontramos ao redor do mundo pessoas encasteladas com bens que jamais poderão contar. Enquanto isso, na outra ponta, nós temos gente tão paupérrima que não possui o básico para sobreviver. Aí eu fico pensando, eu convido para você para pensar comigo, para imaginar comigo. Como será que Deus visualiza essas coisas? O que Deus deve pensar em ver seu filho vivendo muito bem e outro vivendo abaixo da linha da pobreza? Já parou você para pensar o que Deus pensa disso? Para tentarmos compreender o posicionamento de Deus, imaginemos uma mãe, sim, porque o amor de Deus por seus filhos só pode ser comparado ao amor de uma mãe pelos seus filhos. Imaginemos uma mãe com 2 filhos. Vamos deixar ainda mais nítida essa comparação. Imaginemos 2 irmãos gêmeos. Ambos tiveram o mesmo nascimento, o mesmo lar, o mesmo amor, a mesma dedicação materna. Por essas coisas da vida, um deles torna-se um rico empresário, muito bem-sucedido, milionário, prestigiado na sociedade. Enquanto isso, o outro, o seu gêmeo, acabou por morar na rua, vasculhando lixo em busca de comida. Essa cena é impactante para você? Talvez você pense assim, por que o irmão rico não ajudou o miserável?
Por que não lhe proporcionou melhores condições? Por que não partilhou um pouco de seus bens? Por que não lhe deu um empréstimo em dinheiro? E a mãe deles? Como será que ela se sente, vendo seus 2 filhos tão distantes, com uma sorte tão diferente para ambos? Ela pode intervir, conversar com o filho mais rico, ou melhor, com o filho rico, mas agora ele é crescido, tornou seu rumo, toma suas próprias decisões, não escuta sua mãe, sequer se aconselha com ela. Enquanto isso, o filho miserável também não teria se distanciado do amor fraterno? Enfim, pois é assim, permita-me essa comparação, guardada as suas devidas proporções, que Deus se sente em relação a seus filhos aqui na terra, tão distantes em oportunidades e situações distintas. Estamos chegando no tópico 2, a idolatria ao dinheiro. 1, o coração no lugar certo. 2, idolatrando a mamon. 3, a riqueza condenada por Cristo. O ter e o ser. Jesus, ao pregar contra as riquezas, parecia estar fazendo um discurso anacrônico ao seu tempo. Naquela época, o ter era tão ou mais ainda importante que o ser. Os líderes religiosos e, por consequência, seus seguidores, o povo, imaginavam que quem possuía muitos bens era mais estimado, era mais querido por Deus, pois o Criador cercara aquela pessoa com muitas riquezas. Já os pobres eram desprezados, pois foram divinamente castigados, olha a mentalidade deles, por não andarem nos preceitos de Deus e não serem fiéis a Ele. Que triste engano. Engano que ainda hoje é perpetuado pela teologia da prosperidade, que mede o amor de Deus pela pessoa pelos bens que proporciona a ela, ou os bens que a pessoa adquirir. São Francisco de Assis, a quem respeitamos, admiramos, fez uma interpretação errônea da fala de Jesus. Entendeu que as riquezas eram pedras de tropeço para alcançar a salvação. As pessoas deveriam então se desfazer de bens materiais e não acumular bens terrenos. E os franciscanos se notabilizaram pelo total desapego aos bens materiais. Enquanto isso, um outro grupo também fez uma leitura errada da fala de Jesus e o colocou como um esquerdista, um revolucionário. E aqui eu não estou traçando paralelo político entre esquerda e direita, cuja polarização, diga de passagem, é muito maléfica, no meu humilde pensamento. Jesus então estaria se levantando contra os ricos e poderosos. Ele o fez, mas em situações pontuais. Quando esses mereceram a repreensão do Mestre, eles obtiveram essa repreensão. Os ricos não são os únicos culpados pela mazela da sociedade, embora tenham certa parcela de culpa, sim. Mas nós não podemos esquecer que existem muitos pobres mesquinhos, avarentos, invejosos e que não sabem distribuir, compartilhar. Temos que ter tudo muito bem julgado. Nós não podemos fazer julgamentos precipitados ou parciais. Temos que ter muito cuidado a fazer um julgamento. Jesus falou: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Voltando aos irmãos franciscanos, eles entendem essa passagem não somente como um desapego ao dinheiro, mas também como um desprezo a ele. Temos que ter cuidado de não ir somente ao norte ou somente ao sul. Jesus Cristo prossegue: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Para juntar tesouros no céu, tem um segredo. Tem que se depositar no banco do céu. E a moeda desse banco é o amor ao próximo, cuidar da família, ser leal aos amigos, ser fiel a Deus, não trair a confiança de quem se ama. E nós temos uma série imensa, uma lista interminável de condições.
que fazem com que a gente consiga um crédito no banco dos céus, que faz com que a gente seja encontrado em boa índole perante Deus, que faz com que Deus olhe para nós e diga: essa pessoa é honesta, essa pessoa é digna, essa pessoa atende ao pobre, essa pessoa atende ao necessitado, essa pessoa atende ao seu semelhante, essa pessoa não pensa em si mesmo, essa pessoa não é narcisista, essa pessoa não é masoquista, essa pessoa não é sadista, essa pessoa tem um pensamento bom, tem um sentimento aprovável. Então essa pessoa ganha crédito aqui no banco dos céus. Jesus prossegue: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O dinheiro é sim importante. Jesus não rejeita o dinheiro, mas Jesus rejeita e condena veementemente o apego a ele. Apego que em alguns casos beira a servidão, a escravidão. Alguém certa vez falou, e eu só não vou acreditar a frase porque a minha memória me trai e eu não consigo lembrar do seu autor, mas a pessoa falou assim: não posso deixar que o que eu tenho me tenha. Preste atenção nessa frase: não posso deixar que o que eu tenho me tenha. Ora, muitos acham que têm o dinheiro, mas o dinheiro é que tem a pessoa. Que tem um carro, mas o carro manda na pessoa. Que tem uma casa, mas a casa governa a pessoa. Que tem os bens, mas os bens são os patrões da pessoa. Mamon, a quem Jesus se refere aqui, é uma palavra aramaica e traduzida quer dizer riqueza. Nós não podemos negar a importância do dinheiro. A convivência com ele é inevitável, a não ser para quem optar por viver em cavernas, por exemplo. Na civilização onde nós vivemos, temos sim a necessidade de um relacionamento com o dinheiro. O pastor Bullion fez uma analogia muito interessante sobre o assunto. Ele falou que um sujeito faz um rancho no mercado, compra tudo o que quer, enche o carrinho e chega ali no caixa, e quando a moça diz o valor da compra, ele falou: olha, não vou dar dinheiro, eu não tenho dinheiro porque o dinheiro não é importante. A moça concorda com ele, mas o homem sai do mercado sem levar as suas mercadorias. É claro que nós precisamos do nosso sustento diário, sustentar os nossos. É claro que nós precisamos dar o apoio, o aporte à nossa família, e isso depende do fator monetário. Jesus queria informar a seus ouvintes que não se preocupassem em adquirir mais do que precisavam, e esse é o exato ponto. As pessoas, logicamente, nós nunca podemos generalizar, querem sempre mais, querem ir além, querem uma conta bancária de muitos dígitos, o carro mais moderno, potente, veloz. Querem tudo isso. Querem tudo do melhor. A casa mais bela, mais cara, os melhores perfumes, tudo do bom e do melhor. Quer tudo isso. Isso não seria necessariamente errado. O problema é que quanto esforço eu vou dedicar para conseguir tudo o que eu quero e desejo. Não seria muito tempo, muito esforço, não seria desproporcional ao tempo que eu tenho? E depois de conseguir, não terá passado um tempo demasiado onde tantas outras coisas teriam sido deixadas de lado? Agora nós estamos falando de valores. Quais são os nossos valores? Nossas metas? Nossos objetivos? Enriquecer? Para quê? Para vivermos uma vida solitária e sem sentido? Ou para proporcionar a quem amamos o melhor que podemos comprar? Mas se estivermos muito preocupados em comprar tantas coisas para nossos filhos, se estivermos muito preocupados em gastarmos muitas horas no trabalho para tentar dar uma vida melhor para quem amamos, tempo demais, demasiado, incontáveis horas extras, finais de semana sacrificados na empresa, tentando adquirir dinheiro para comprar bens, enquanto muitas vezes, chegando em casa, cansado, exausto, nós temos o banho, a igreja, o jantar e a cama. E os filhos assistem a essa rotina do pai,
ou da mãe, ou dos pais, que negam alguns minutos de brincadeira, jogar videogame, jogar bola, correr, brincar, conversar, passear, ir ao shopping, ir ao cinema, comer pipoca, sentar na praça para assistir os filhos jogar bola, correr. Esses momentos não têm preço e ao mesmo tempo são tão simples, mas de um valor inestimável, valor que fica marcado na lembrança da infância da criança. Jesus continua, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Qual o seu tesouro? Seus bens? Sim, eles são importantes e devem ser conquistados, adquiridos com suor e trabalho honesto. Mas com essa palavra, que nós convivemos com ela já há algum tempo, pandemia, o que nós descobrimos? O que nós aprendemos? Nós atravessamos a pandemia, descobrimos ou apenas relembramos muitas e duras vezes que a saúde é o bem mais precioso e caro que queremos ter e jamais perder. Jesus continua, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Infelizmente, nos tempos em que nós estamos vivendo, muitas pessoas entram em desespero por não conseguirem cumprir seus compromissos, pagarem suas dívidas. Muitas pessoas acabam pondo fim à própria vida porque não conseguem enxergar, como se diz o ditado, uma luz no fim do túnel. E ainda pior, muitos empresários cometem suicídio, mas antes de tirarem a própria vida, matam as pessoas próximas, talvez tentando poupá-las do sofrimento ou de situações que julga não ter saída. Aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos 2 casos neste ano de 2022, em que o empresário matou a própria família e depois tirou a própria vida. A preocupação cotidiana deve dar lugar à serenidade. Mas aqui existe uma linha muito tênue a ser observada. O cuidado, a paciência, a resignação não devem originar a passividade, o ócio, o abandono, a desistência ou a fuga. Alguns tessalonicenses, ao descobrirem que Jesus voltaria em seguida, deixaram de trabalhar. Esse era o pensamento deles, Jesus estaria voltando ainda no tempo deles. Então eles deixaram de trabalhar, de cumprir suas obrigações e tiveram que ser severamente advertidos pelo apóstolo Paulo. Se você encontra lá em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Chegamos ao nosso terceiro ponto, vivendo a quietude espiritual em Deus. 1. Os males advindos das preocupações. 2. Vivendo sem inquietação. 3. Vivendo sossegados em Deus. Cuidado com o comodismo. Nós temos sim que adquirir, nós temos sim que conseguir fazer com que as nossas famílias, os nossos queridos, tenham o melhor para si. Nós, enquanto provedores, eu falo para os homens, provedores do lar, devemos sim dar o melhor para a nossa família. Mas o melhor que nós podemos proporcionar. E o melhor que nós podemos proporcionar não diz respeito apenas ao valor monetário, a bens, mas também educação, exemplos, ensinamentos, amor, ensinar os valores, ensinar o amor pelas coisas de Deus, ensinar a palavra de Deus. Nós não devemos viver inquietos, mas nós não devemos também viver passivos. Nós devemos viver sossegados em Deus, calmos, porque Deus vai prover, mas Deus vai prover para aquele que trabalha, Deus vai prover para aquele que investe, Deus vai prover para aquele que sua, Deus vai prover para aquele que faz o possível para dar o melhor para os seus. Mas jamais privar a família da companhia, da sua companhia. Jamais privar a família da sua companhia. Jamais privar a família do seu afeto. Jamais privar a família dos seus conselhos. Jamais privar a família das suas atitudes que vão demonstrar verdadeiras atitudes, verdadeiro comportamento de um servo autêntico de Deus. Este é o exemplo que nós temos
que passar como legado para os nossos filhos, para as nossas famílias. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia, foi uma honra imensurável ter você aqui. Não esqueça, curta o vídeo, não esqueça, comente o vídeo, deixe o seu like então aí e inscreva-se no nosso canal. Nós queremos você aqui conosco toda quarta-feira, nós queremos você aqui conosco a qualquer momento que você quiser passear pelo nosso canal, fique à vontade, temos várias playlists, vários estudos aqui e gostaríamos de compartilhar ele com vocês. E que vocês também compartilhem ele com outras pessoas. Deus abençoe você maravilhosamente. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.